Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, estejam todos com saúde e fazendo a nossa parte, né? Todo mundo em casa, para logo a gente poder estar junto de novo, depois que isso tudo passar. Hoje a gente vai dar sequência então aos nossos conteúdos. Vamos começar a trabalhar no módulo 5 da Química 1. As funções inorgânicas, agora as bases. Então, na última aula da Química 1, a gente já trabalhou os ácidos, e aí eu até juntei um pouquinho desse módulo 5 lá no módulo 4, porque ele ainda falava de ácidos, tá? Então, agora vocês vão ver que eu vou trabalhar só a parte de bases mesmo desse módulo 5. Bom, só lembrar vocês de novo, né, em relação às ferramentas aí disponíveis para vocês utilizarem. Tem o roteiro de estudo, tem o livro que vocês acessam aí online, tem aulas do SAS ao vivo, todos os dias, tá? Tanto de conteúdos que a gente está vendo agora, quanto de conteúdos de revisão. Então, isso pode ajudar bastante vocês nesse momento. E também as aulas do SAS TV, que tem aí referente a todos os capítulos que a gente está trabalhando, tem lá as aulas gravadas já. Então, pessoal, é importante que vocês utilizem, além disso tudo aqui, essas aulas que eu estou enviando para vocês. A gente vai ter aula pelo Zoom agora também. Então, que vocês aproveitem o máximo possível esses momentos para absorver o máximo de conteúdo, tá? Mesmo a gente estando em casa, mesmo a gente estando nessa situação delicada, é muito importante que a gente siga com o nosso cronograma, siga com o nosso planejamento, tá bom? Para que ninguém saia prejudicado nisso. Então, para começar, estou indicando aqui para vocês a página do livro, lá na página 7, então sugiro fortemente que me acompanhem pelo livro, pega o livro, vamos seguindo junto, tá? Se surgiu alguma dúvida, vai lá, dá uma olhada no livro, então vamos caminhar junto, tá? Então, para as bases, a gente também vai utilizar o conceito de arrínios e vamos classificar elas. Lá para os ácidos, a gente também classificou os ácidos, era inclusive em mais critérios. A base a gente só vai classificar elas nesses 3 critérios, que é em relação ao número de íons hidróxidos. O que é um íon hidróxido? OH-, tá? Então, precisa saber esses números, pessoal, precisa lembrar. Em relação à solubilidade em água, em relação ao grau de dissociação. Então, lá nos ácidos, a gente falava em grau de ionização. Por quê? Porque os ácidos, eles ionizam em água, né? São compostos moleculares que eu preciso gerar íons, eu preciso formar íons. Na base, a gente vai ver que ela é composta são compostos iônicos, a grande maioria. Então, ela já é formada, ela já tem íons ali. O que a gente faz, então, quando coloca isso em água, é simplesmente separar esses íons, dissociar esses íons, tá? Então, cuidado com esses termos. Então, em relação ao número de íons hidróxidos, a gente pode ter monobase, di, tri ou tetrabase, que está relacionado ao número de íons hidróxidos que tem. Então, quando tem um H- é mono, 2 di, 3 tri e tetra 4 e assim por diante, tá? Em relação à solubilidade em água, as bases que são solúveis são aquelas bases de metais alcalinos. Quem são os metais alcalinos? Aqueles da família 1A, da tabela periódica, e o hidróxido de amônio, que é o NH4OH, também é uma base solúvel em água. As bases de metais alcalinos terrosos, que são a família 2A, são parcialmente solúveis e todas as outras bases são praticamente insolúveis, tá? Então, o que é importante saber? Quais são as solúveis e as parcialmente solúveis? Porque o resto é tudo praticamente insolúvel. E em relação ao grau de dissociação, que a gente também vai chamar de alfa aqui, tá? Assim como o grau de ionização lá para os ácidos. O que significa isso? A relação, a quantidade de moléculas que estão dissociadas quando comparado às moléculas iniciais. Então, é o número de moléculas dissociadas dividido pelo número de moléculas iniciais. E aí a gente vai caracterizar elas como fortes ou fracas
Pode ser em relação a isso, mas pode ser também, a gente vai observar que aquelas que são fortes é a família 1A e 2A. Tá? Todas as outras são fracas. E a gente vai observar também que a força aumenta dentro de um grupo da tabela. Então, à medida que você vai descendo no grupo, vai aumentando a força da base. Tá? Então, isso é importante saber. Então, vocês observam que a família 1A e a 2A, elas têm características diferentes, tanto em questão de solubilidade, quanto em questão de força, de grau de dissociação, tá? Então, desculpa, pessoal. Então, é sempre importante lembrar que essas duas famílias vão ter características distintas das outras. Daí fica mais fácil lembrar. E aí, claro, que vão existir algumas exceções. Então, o berílio, por exemplo, ele não forma base. E o magnésio, apesar, é o hidróxido de magnésio, apesar do magnésio ser um metal alcalino terroso da família 2A, ele é uma base fraca. Tá? Então, é importante lembrar que a família 1A e 2A são diferenciadas, apresentam características diferenciadas de solubilidade e força, mas tem que levar em conta as exceções, tá? Então, o berílio e o magnésio aí são exceções. Em relação à nomenclatura, lá na página 7 e 8 está detalhando um pouquinho mais isso. Quando o cátion possui NOx fixo, você só vai usar hidróxido de e colocar o nome do íon positivo, que é o cátion. Então, quem possui NOx fixo? A gente já viu isso. Os metais alcalinos têm NOx mais 1, os alcalinos terrosos têm NOx mais 2, o alumínio tem NOx mais 3, o amônio mais 1, prata mais 1, zinco mais 2. Então, esses que têm NOx fixo, pessoal, tem que saber. Quando eu tiver o NOx variável, ou seja, pode ser, sei lá, hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. O que vai acontecer? Eu vou usar quem tiver o menor NOx, eu vou colocar o final oso. Então, tipo, sei lá, hidróxido ferroso. Quem tiver o maior NOx, o final vai ser hidro. Então, hidróxido ferro, tá? Geralmente também, ou a gente representa assim, ou se não, a gente coloca hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, tá? Então, leiam com atenção no livro de vocês, tem esse detalhe. Então, precisa saber quem tem NOx fixo, porque você vai ver que quando você pegar um cátion que não tem NOx fixo, um metal que não tem NOx fixo, você vai precisar ficar atento para essa regrinha do uso do íon. Se não, é só colocar o nome do cátion no íon positivo, tá bom? Então, em resumo, as bases, como eu falei lá no começo, são compostos iônicos, então são formados por ligações iônicas, por isso que elas dissociam. Tá? O cátion da base é sempre um metal, com exceção do íon amônio, que é o NH4+, que não é um metal. O ânion da base vai ser sempre o H-, que é o hidróxido. A base elas possuem um sabor cáustico adstringente, que é decorrente justamente do H-. Então, aquela sensação do sabão na mão, quando a mãe prepara sabão, você coloca a mão lá dentro e fica aquela sensação escorregadia. É isso, tá? E tem o sabor também, que é como se fosse aquele amarrado na garganta. As bases elas são neutralizadas e elas neutralizam um ácido. E em solução aquosa elas também vão conduzir corrente elétrica, porque gera íons, tá? Então, fica aí as atividades para vocês fazerem para a sala, página 8 e 9, e as propostas, página 9 e 10. E qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no Ciência Conecta para a gente tentar aí resolver tanto do conteúdo em si, quanto das questões que vocês precisam fazer, tá bom? Em relação à tarefa de casa online, eu não coloquei o prazo aqui para esse capítulo, porque a coordenação está enviando o cronograma. Então, fiquem atentos a esse prazo, tá? Precisam fazer a tarefa online e dentro do prazo, ok? Bom, pessoal, no mais era isso por hoje.
tá? Como a gente já tinha visto um pouquinho desse capítulo, desse módulo, junto com o módulo 4, então ficou mais curtinho um pouco. Então, não deixem de estudar, não deixem de fazer os exercícios, vamos caminhar junto aí, tá bom? Até a próxima aula, pessoal.